Mas afinal, o que é pecado? Quando a gente vai olhar nas confissões de fé, em qualquer coisa que a gente for ver ligada ao que é o pecado na religião cristã, a gente vai entender que pecado é todas as vezes que o homem transgride a lei de Deus ou uma ordenança de Deus. Meu objetivo nesse vídeo não é fazer uma lista de pecados e dizer assim, isso é pecado, isso não é. Aí é falar sobre o pecado, qual mal que ele representa a nós como seres humanos. Porque para entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para entender o que Jesus fez, nós precisamos entender o que é pecado. E por que precisávamos que Jesus morresse por nossa causa. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que pecado é quando desobedecemos ou quando transgredimos a lei de Deus. Mas afinal, onde surgiu o pecado? O pecado surgiu lá no Éden. Quando Adão e Eva decidiram comer do fruto proibido que Deus tinha ordenado para que não comesse. E ao fazer isso, ao desobedecer e transgredir a lei de Deus, existe uma regra que é muito básica sobre o pecado. Vocês podem vir aqui para dizer? Vamos lá. Chega para esse lado, Sara. Carol está aqui. Sara fica aqui. O salário do pecado é a morte. Ou seja, toda alma que pecar é essa? Morte. Muito bem, pode se sentar. Toda alma que pecar, essa certamente morrerá. E nós temos que entender que o pecado, nós nascemos com ele. Eu não vou aqui me aprofundar na discussão de Rousseau e de Hobbes sobre nascemos bons ou maus, porque eu vou partir da ideia de que a Bíblia está correta, que nós nascemos maus. Ele é mau. E a gente? Ele é mau também. No nosso interior, no nosso ser, nós nascemos com o pecado original, ou seja, o pecado de Adão. Nós já nascemos maus e inclinados a pecar. Nós nascemos ao ponto de querer sempre pecar e nós, se pudéssemos escolher, nós escolheríamos pecar. Óbvio que existe toda uma regra moral e toda uma ética moral que nos faz não pecar em sociedade e não nos faz querer cometer coisas erradas em meio à sociedade. Mas ainda assim, dentro da natureza humana, existe o pecado, existe o mal. Se pudéssemos escolher, escolheríamos pecar. Nós nascemos com ele, nós somos maus por natureza. Mas isso não quer dizer que nós simplesmente nascemos com pecado e não pecamos durante a vida. Nós continuamos pecando constantemente durante a nossa vida. Nós continuamos fazendo escolhas que seriam reprováveis perante Deus, segundo a sua lei e segundo suas ordenanças. E as consequências do pecado é justamente essa, a morte. E existem dois tipos de morte. A morte física, que nosso corpo vai morrer e todos nós estamos condenados a isso, como diria Chico, é o único mal irremediável. Certo? E existe a morte espiritual, que todos nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, mas pela graça divina nós somos salvos disso. Mas a morte espiritual é a morte eterna separada de Deus. E tudo isso ocorre porque no fim das contas nós somos maus. E nós temos que entender isso para poder perceber que precisamos de Cristo. Nós temos que entender que somos pecadores para poder sermos salvos. Nós precisamos reconhecer que precisamos de Cristo desesperadamente. Porque se nós não entendermos que somos pecadores, nós nunca nos arrependeremos. Nós temos que entender que o pecado habita em nós e que no fim das contas nós somos maus. Nós escolhemos pecar, nós escolhemos essa vida. Existem diversos textos que colaboram com isso. Como eu disse, o salário do pecado é morte, lá em Romanos, capítulo 6, verso 23. Mas em Efésios, capítulo 2, no 4, é falar sobre o preço do pecado. Em João 5, 24, é falar sobre o preço do pecado. Ou seja, o preço do pecado sempre vai ser a morte. Nós temos que entender que no momento em que pecamos, no momento em que Adão pecou e nós pecamos, o pecado traz não simplesmente uma influência, um resultado superficial. Ela não é simplesmente externo, mas sim interno. O pecado corrompeu as nossas atitudes, o pecado corrompeu quem somos, o pecado corrompeu tudo que existe em nós. Às vezes nós não entendemos o que fazemos, às vezes nós não entendemos como sentimos vontades e desejos que são reprováveis perante Deus. Porém, nós temos que entender que o pecado ele corrompeu tudo que éramos e tudo que somos. E o pecado é um perigo, o pecado é horrível por causa de alguns fatores. O primeiro ponto é que o pecado ele nos separa de Deus. Por causa do pecado, nós somos separados de Deus, separados da santidade de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. E os nossos pecados nos fizeram nos afastar de Deus. O segundo ponto do pecado é que o pecado nos escraviza, nós nos tornamos escravos do pecado. Nós alimentamos os nossos vícios, nós alimentamos o erro. Ou seja, às vezes nós
Quando alguém conta uma mentira, às vezes ele tem que contar mais uma mentira e outra mentira para limpar ou para cobrir a primeira mentira. Ou seja, ele leva uma bola de neve que sempre vai gerar mais pecado. O pecado nos escraviza. O pecado, ele condena o homem à perdição eterna. Por causa do pecado, nós nos afastamos de Deus. E por causa do pecado, nós somos condenados ao inferno. É isso que a Bíblia diz. É isso que a palavra de Deus diz. Mas graças a Deus que Jesus, Ele nos purifica de todo pecado. E como funciona isso? Isso eu vou deixar para os próximos vídeos. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz de Deus.